Boa noite a todos, né? Boa noite e agradecimentos a Deus e a espiritualidade que nos conduzem, que nos dá essas oportunidades, né? De estudo, de aprendizado. Antes da gente iniciar, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a prece, né? Todas as vezes a gente pode perceber que a gente estiver num círculo, seja de estudo, ou início de trabalho, sempre que a gente fala sobre a prece, todo mundo corre da prece. Ninguém quer fazer a prece, seja inicial ou final. Ninguém quer fazer a prece. E aí eu tenho algo, isso não é forçando ninguém a fazer, tá, pessoal? Mas eu acho que é importante falar sobre isso. As pessoas têm muito receio de fazer a prece, porque a gente está acostumado com as pessoas que falam muito bonito. E realmente tem pessoas que fazem preces maravilhosas, com palavras muito bonitas, que é tudo muito lindo. E muitas vezes a gente sente vergonha de fazer uma prece, porque a gente não consegue fazer uma prece daquele naipe, né? Daquela estirpe de tão grande. Mas a prece, gente, a única coisa que Deus quer da gente é intimidade. Deus quer da gente proximidade. Deus não quer da gente a beleza, a inteligência suprema. Deus quer da gente intimidade, a proximidade. Deus, o que Deus espera da gente é que a gente fale com Ele. Seja da maneira mais simples. A prece, ela não precisa ser uma prece longa. Ela pode ser uma prece mais tranquila, pode ser uma prece mais curta. Não precisa ser palavras bonitas. É só uma palavra mais simples. Mas a única coisa que Deus quer da gente é que a gente seja próximo. E a maneira que a gente tem de ser próximo de Deus é a prece. Fica a dica aí, tá? Eu faço a prece inicial de hoje. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todas essas oportunidades que o Senhor nos dá de aprendizado. Jamais me canso de agradecer, Senhor, porque se não fosse a sua misericórdia, Pai, o seu amor imenso por nós, talvez nós não saberíamos nem o caminho que estaríamos andando até hoje. Obrigada, Pai. Agradecimento à espiritualidade amiga, que tira o seu tempo para que possa nos auxiliar, nos amparar, para que possa nos conduzir nos melhores caminhos possíveis. Que hoje nós possamos, assim como todos os outros estudos, abrir a nossa mente e o nosso coração para o ensinamento de hoje, para que nós possamos, Pai, perceber a grandeza a grandeza que o Senhor tem no seu coração, a sua grandeza para conosco, a sua misericórdia para conosco, que deixou tudo explicadinho, Senhor, porque dessa maneira a gente possa compreender também o quão íntimo o Senhor nos quer. Então, com a sua permissão, Senhor, nós iniciamos o estudo de hoje, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E bom estudo para nós. Pessoal, mais alguém aqui na sala tem o livro na mão? Ou só eu e a Lu? Eu não tenho. Não? Eu tenho. Você quer fazer a leitura, Valérie, de Eu hoje? não tenho. Vamos começar. É o número 16? Isso, por favor. 16. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material, e reciprocamente, disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. O espiritismo, sem a ciência, ficaria sem o apoio e exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque
é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto vem antes do tempo. Só um minuto, Valerie. Quer comentar? Não. Não? Tá. E aí, eu até risquei essa parte que foi bem, achei bem interessante. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação, que no caso do seu livro está exame. E aí, aqui mais para baixo, né, justamente sobre se o espiritismo tivesse vindo antes. E eu acho que eu falei sobre isso na primeira aula, né? Imagina, vamos imaginar Jesus, se Jesus tivesse falado primeiro aos fariseus da época, aos doutores da lei. Se ele não tivesse ido nos pobres, se ele não tivesse feito tudo quietinho primeiro, para que depois os milagres dele né, viessem a público, nós não teríamos absolutamente nada, né? Jesus já teriam dado cabo de Jesus ali mesmo, sem que ele aparecesse, sem que ele se mostrasse para nós, né? Alguém tem mais algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Qual que é o título desse capítulo? O título? Caráter da revelação espírita. Ah, tá. Beleza. Pode continuar, Valerie, por favor. 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras, à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para que em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias, senão depois do auxílio das luzes que lhes trouxeram a física, a química e todas as outras, pois faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Elas não poderiam surgir senão depois. Certo. Alguém quer comentar? Eu quero. Hidrogênio está em qual disciplina, em qual matéria? Na química, H2O. Isso, garota, na química. E aí hoje eu estava lendo, eu vi um pedacinho de uma fala de um físico, ele recebeu o Nobel de Física em 1932. Se o primeiro nome dele, acho que é Heisenberg, eu não sei como se pronuncia. Mas aí, ele recebeu esse prêmio porque ele descobriu a mecânica quântica. E aí ele descobriu lá, porque é mecânica quântica do hidrogênio. Então, esqueci a palavra agora. Mas ele descobriu o quê? Uma molécula podia dar da sequência dois ou mais. Gente, eu não lembro, não conheço bem as expressões de química e de física, sou muito ruim nisso. Mas, enfim, o hidrogênio, por exemplo, ele podia dar duas substâncias simples. Então, duas moléculas podia dar duas ou mais substâncias simples. E ele ganhou, né, o Prêmio Nobel de Física em 1932 por causa disso. E aí, por que eu perguntei onde que está a química, né? Porque ele é um físico. Ele é um físico que na mecânica quântica ele descobriu esse negócio do hidrogênio lá e fez outros estudos de hidrogênio também. E ele fala uma das coisas, e ele é bem católico.
E uma das frases dele, que ele fala que se você olhar não é bem assim, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Se você olhar por cima do copo, se você mergulhar a cabeça no copo da ciência, você fica ateu, você vira ateu. Porque é tanta coisinha, né? Você vira ateu. Mas lá no fundo, Deus está te esperando. Então, assim, não tem como uma coisa, né, não surgir sozinha, né, então, e aí ele foi estudando os átomos, e aí eu faço questão de dizer o que ele foi, porque não é uma pessoa qualquer, assim como tantos outros físicos, né, principalmente físico, e aí fala justamente sobre religião também, junto com que vão aprendendo, né, então, não tem como uma negar a outra, não tem como um ser existir sem o outro, né. Foi isso que eu queria falar. Número 18. Quer continuar, Valérie? Ok. 18. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta, por si mesma, é inerte. Ela não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis. Estudou-o, analisou-o e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ajuntou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual. Eis os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Pela união indispensável desses 2 elementos, explica-se, sem dificuldades, um sem número de fatos, até agora sem explicação. Nota 1. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no sentido de parte constitutiva de um todo. Neste sentido, pode dizer-se que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, tal como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram na estatística de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu, etc. A 18 encerra aí para você? Desculpa, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos 2 elementos constitutivos do universo, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Só poderia vir a elaboração das mesmas, e nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar, unicamente com o auxílio das leis da matéria. Pai. Alguém tem algum comentário para fazer? Eu tenho. Não? Tá, Eu. tá. No começo da leitura do parágrafo, os 4 elementos que ela falou aí eram a visão dos filósofos, principalmente os pré-socráticos, os elementos que constituíam a matéria, que era água, ar, fogo e terra. Mas aí, com o tempo, essa visão foi depurando, depois veio o átomo, e agora já vem mais essa questão da espiritualidade e o corpo. É só isso. Muito bem, arrasou.
Mais algum comentário? Eu tenho. Gente, olha que sensacional. A matéria por si só é inerte. É inerte. Meu corpo, o corpo de cada um de vocês nessa sala e o corpo de cada um nessa humanidade, inclusive do melhor à pior criatura do mundo, a matéria é inerte. E aí a gente pensa lá atrás, quando começou o movimento, né, a descoberta do espiritismo. Como que começou? Alguém se lembra? As mesas girantes. As mesas girantes. E aí, Kardec, eu nunca vou me cansar de falar isso, Kardec, na sua inteligência, né, surreal, foi lá fazer umas perguntinhas para poder descobrir o que estava acontecendo. Porque aquela mesa não poderia se mexer. É uma matéria. Então, precisava de alguma coisa ali, tinha que existir alguma coisa a mais para poder acontecer, né? E ainda que analise todo o corpo humano, analise o cérebro, analise cada célula do nosso corpo, cada órgão, analise tudo. Nosso corpo é inerte, é absolutamente nada. Aí o que acontece quando o cordão de prata é cortado? Acabou. Somos puro, uma marionetezinha para poder se mexer sem o espírito não tem como. Né? E esse é o caráter da revelação espírita. Né? E para isso o espiritismo veio, para isso existe ciência, para isso existem pessoas tão inteligentes que conseguem fazer as perguntas certas, que conseguem fazer as pesquisas certas, as análises certas, para que a gente compreenda absolutamente tudo, ou uma boa parte, né? Que acho que a gente ainda está muito longe de entender a profundidade real de tudo isso. Então, é sensacional, né? Então, a matéria por si só é inerte. Sem um espírito, não, né? Sem a parte espiritual, não teria como eu estar nem falando com vocês agora. Quer continuar ou quer passar para outra pessoa, Valérie? Ué, fica à vontade para nossa... Deixa só eu fazer um comentário. Claro. É interessante, porque quando ele fala aqui dos 4 elementos, né, fala que a ciência moderna meio que descartou esses 4 elementos, né? Uhum. Mas é tão interessante a gente estudando medicina chinesa, por exemplo, tudo na medicina chinesa é baseada nos 4 elementos. Então, o nosso corpo, a formação do nosso corpo, os nossos órgãos, né? A alimentação que a gente tem, o ar, a água, tudo, os 4 elementos está presente em tudo na nossa vida, né? Mas a ciência descartou. E quem duvida da ciência? Até que se prove o contrário, né? Até que a própria ciência se prove o contrário. Eu vou ler a 19, tá? Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria. Porém, esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, ainda não muito distante de nós, que a química é a filha da alquimia, com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Ninguém nega, entretanto, que a astrologia e na alquimia estivesse o germe das verdades de que saíram as ciências atuais. Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros, que ela estudara. Mas, na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo do universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton e Kepler tornaram conhecidas essas leis, quando o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas criaturas acharam indiscreto, os planetas apareceram como simples fundos semelhantes ao nosso todo, o castelo do maravilhoso desmoronou. O mesmo se dá com o espiritismo. Relativamente à magia,
relativamente à magia e à feitiçaria, que se apoiavam também na manifestação dos espíritos, como a astrologia do movimento dos astros. Mas, ignorantes das leis que regem o mundo espiritual, a magia e a feitiçaria misturavam nessas relações espirituais práticas e crenças ridículas, com as quais o moderno espiritismo, fruto da experiência e da observação, acabou. Certamente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina. Pode falar, Lu. Você está no mudo. Não, é porque assim, eu gosto do Kardec, né? Porque, olha só, confundi-las é provar que de nenhuma se sabe patavina. Realmente, né? Coitada das bruxas, né? O problema é que tem assim, né? Tem umas coisas interessantes, mas tem outras que o fato de querer esconder as coisas é que eu acho que é o que é mais complicado, né? Mas aí a gente fica pensando assim, todo mundo condena as bruxas, mas será que aquelas pessoas lá daquela época também não iam atrás das bruxas quando precisava, quando tinha lá suas necessidades? Só não podia contar, né? Para não Né? morrer junto. É igual na época de Jesus, não tinha lá aqueles que eram os doutores da lei, que quando estava doente ia lá implorar a misericórdia de Jesus, né? Para que fosse curado. Então, assim, é muito fácil estar do outro lado e estar julgando. Então, assim, é muito complexo quando a gente vai julgar qualquer coisa, né? Sem conhecer. Eu falo assim, ó, por exemplo, quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha uma visão tão estranha, tão maluca do que era o espiritismo, e quando eu vi a primeira palestra, parece que aquele palestrante foi falar só para mim, e o tema da palestra é o que é o espiritismo. Vocês têm uma ideia. Estava no lugar certo. Nossa, espiritismo é isso? Porque a visão que eu tinha era completamente distorcida. E olha que não dá para explicar o que é espiritismo numa palestra, né? Mas, assim, clareou na minha mente. Aí aquela primeira impressão eu já fui mais mansa, né, para aceitar o restante. E você vê, gente, eu estou estudando, isso já deve ter por uns 30 anos isso. E até hoje a gente entende que a gente não sabe quase nada. Por exemplo, esse aqui é um livro que eu ainda não tinha estudado, né? Então, assim, e se a gente começa a estudar, é tanta coisa que tem para a gente estudar e entender, e não significa que a gente lê e que a gente entende tudo, porque tem situações que ele coloca aqui, que depois que a gente vai estudar outras coisas, aí agora que eu comecei a entender aquilo lá. Por exemplo, você vai ver uma coisa da ciência, da neurociência, mesmo da astrologia, da astronomia. Eu estava lendo um livro de astrologia e fiquei pensando, né? O quanto é interessante, por exemplo, a questão do magnetismo dos astros na formação da nossa personalidade, né? Os astros, por exemplo, eles influenciam a nossa vida, eles influenciam a questão, por exemplo, as plantas, né? Elas recebem todo o magnetismo dos astros.
Aí uma vez eu conversei com uma professora da universidade, falei para ela assim, é uma coisa simples, né? Falei, professora, lá na minha casa tem um pé de jiló. Tem lua que o jiló amarga, tem lua que o jiló não amarga. Ela falou para mim, isso não tem comprovação científica. Eu falei, pode até não ter comprovação científica, mas que numa lua o jiló amarga mais do que na outra, amarga. Então, assim, é tanta coisa que a gente não sabe. Isso foi uma observação que eu fiz. E quantas a gente nem tem ideia do que existe, né? Meu avô uma vez fez piada comigo, porque existe uma coisa assim, que quando a gente vai plantar cebolinha, por exemplo, a gente tem que plantar na lua nova. Ou seja, todas as plantas que você planta, que vai usar as folhas, né? Principalmente verduras, planta na lua nova. Aí, quando você vai plantar raízes, planta na minguante. Aí eu plantei, né? E a minha cebolinha não prestou, o negócio não cresceu. Aí eu peguei e falei pro meu avô, falei, avô, agora eu descobri porque que a minha cebolinha não prestou. Eu plantei na lua errada. Aí ele ficou, parou, pensou. Também nunca vi falar que planta cebola na lua. Ainda fez piada comigo, né? Então, mas são coisas que interferem na nossa vida e às vezes a gente nem observa. Né? Por exemplo, você vai tomar um vermífugo. Se você observar a fase da lua que você toma, o efeito dele é diferente. Dependendo da lua que você toma, ele não faz efeito nenhum. Vocês querem uma alquimista? Isso que Luziane. Então, assim, é um conhecimento que foi deixado de lado, né? E que poderia nos auxiliar mais. Por exemplo, as marés. Quando eu fui, essa última vez que eu fui para a praia, como que fala lá a pessoa que vai nos passeios com a gente? O guia turístico lá. Ele estava explicando para a gente como que funcionam as marés. A gente tinha um passeio que era no final da semana. Aí eles, como que fala? Antecedeu o passeio. Por quê? No final da semana, a lua ia estar não sei como lá, e as marés iam estar muito fortes e altas, então era perigoso. Então, eles levaram a gente antes, fizeram uma alteração, porque poderia ser um passeio perigoso. Então, quer dizer, é uns conhecimentos que as pessoas utilizam, e é uma influência dos astros, né? Então, eles Exatamente. influenciam sim na nossa vida. Alguém quer fazer mais algum comentário? Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, levanta a mãozinha aí, gente, ou me interrompe, tá? Número 20. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação dos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. 21. Moisés, como... Peraí, Ângela,
eu acho interessante esse item aí, porque olha só, ele está falando da comunicação com os seres do mundo espiritual, né? E ele coloca aqui que todas as pessoas, todas as religiões, todos os povos, castas, nacionalidades, cultos, né? Todos se comunicam, né? Porque se a gente for olhar na história da humanidade, sempre tem relatos de pessoas que se comunicavam com seres não identificados, vamos dizer assim, ou com entes queridos, né? Sempre teve relatos disso. O que a doutrina espírita fez foi normatizar, de uma certa forma, tudo isso, né? Porque sempre existiu essa comunicação, e isso independe de religião, não é coisa do espiritismo, né? Isso eu acho que é legal a gente ter isso em mente, porque não é só espírita, por exemplo, que vê espírito, que comunica com espírito, né? Pode até um ateu pode se comunicar. Quem Então, nunca, isso é verdade. que é importante a gente observar. Quem nunca sentou com a avó e com o vô e não foi escutar as histórias antigas do vô e da avó, às vezes de correntes arrastando numa determinada fazenda, ou alguma coisa que via numa fazenda, ou ouvia passos, ou mexia nas coisas, ou mexia nas panelas. Quem nunca, né? Todo mundo já ouviu uma história assim, de um avô, de uma avó, todo mundo já ouviu, então você tem toda razão, é muito antigo isso. E é o que você disse, é para todo mundo, né? Para todo mundo. É que vai dando alguns nomes diferentes. Para alguns eles são espíritos, para outros demônios, e assim vai. Posso continuar? Pode. 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Pensa naquela época, com tantos deuses, como é que eles chamam? Deuses pagãos por aí? Com tantos deuses de tantos nomes para tantas coisas diferentes, será que Deus seria reconhecido como Deus se naquela época ele não tivesse sido um soberano, né? Se não acontecesse tudo que aconteceu, que a gente sabe, que a gente conhece da história da humanidade, desde Moisés para cá, será que teria entendido a grandeza de Deus? Será que teriam entendido que é Ele sobre todas as coisas e mais ninguém? Acho que não, né? 22. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Vede Revista Espírita, de março a setembro de 1861. Acho que na segunda aula, até a Simone estava presente, ela comentou essa parte, né? Quando a gente falou justamente que Jesus mesmo fala que não veio para excluir a lei, e aí ela fez um comentário, né, que foi excelente, né? Que o que era de Deus permaneceu, o que era do homem caiu por terra. Né? E essa parte aqui traz exatamente isso, né? Que manteve-se o que é divino e rejeitou o que era transitório. Então, as leis, as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, tem que guardar o dia de sábado, por exemplo, nos 10 mandamentos tem que guardar o dia de sábado. As coisas vêm mudando com o tempo. E aí, aquilo que não é divino, ele vem sendo alterado de acordo com o que vai acontecendo na cultura ou na mudança da nossa vida. Mas o que é eterno, é eterno.
Pode falar, né? É interessante quando você fala aí, né, na questão das leis mosaicas, né? Outro dia eu estava estudando um material sobre nutrição, e eu achei interessante porque lá estava falando dessa questão do sábado, né? Era guardar o sábado. Mas se a gente for pensar do ponto de vista científico, essa questão do sábado não é em si o sábado, era necessário um dia de descanso, né? Porque é o ritmo que é o que eles chamam de ritmo circadiano, né? Que a gente necessita de ter esse momento para parar e para reorganizar as energias para recomeçar mais um ciclo. Então, aí, assim, algumas religiões usam isso ao pé da letra, mas, na verdade, o que eu entendo, pode ser que eu esteja errada, mas o que eu entendo é isso, é a necessidade que a gente tem de ter um dia para o descanso, porque senão o nosso organismo não suporta, né? E olha só, até nisso a lei contemplou, né? E às vezes a gente não sabe por que houve essa contemplação do dia de sábado, né? Mas existe uma ciência por trás da defesa de guardar um dia da semana. Eu gosto de assistir novela e filme religioso, e série também, e comparar com o que está escrito. Obviamente, toda produção da TV, ela tem algumas coisas a mais, porque precisa, né, de vender, e, enfim, tem que ter algumas coisas mais atraentes. Mas um dia eu estava assistindo os 10 Mandamentos, e aí era quando a Raabe foi para o acampamento dos hebreus, e aí foi o primeiro dia de... Esqueci o nome agora. Enfim, o dia de descanso lá. Shabat. Era o primeiro dia delas, na tenda deles, né? E aí, assim, colocou uma coisa lá que foi muito sensacional. Tipo, ela super empolgada, ela falou assim, mãe, olha como Deus é maravilhoso. Um dia de descanso, um dia para a gente ficar uns com os outros. Né? Então, assim, olha como Deus é maravilhoso. Né? Então, tipo assim, a gente pensa em absolutamente tudo, e até um único dia de descanso. E o descanso não é só para a gente descansar, é para a gente passar com a família, passar com as pessoas, e para ter essa proximidade com os nossos, né? Com quem está junto com a gente. Então, Deus é muito perfeito. Então, e já teve, nesse estudo que eu vi, eles falaram que, por exemplo, a Europa, eles tentaram fazer porque nessa política de economia que pensa só no lucro, né? Eles já tentaram fazer calendários diferentes que não tenham um dia de descanso, pelo menos um dia. E diz que a população estava entrando em colapso, porque não suportava. Né? Então, eles tiveram que rever e voltar atrás e respeitar os períodos circadianos. Como esse estudo ele vai para o YouTube, ele fica público, deixa eu fazer uma pequena observação aqui. O que eu expliquei, o que eu falei sobre a Raabe, isso eu não tirei da Bíblia, tá, pessoal? Eu não tirei da Bíblia. Estou dizendo que foi uma produção e assistindo o personagem, né, os autores trouxeram essa frase, ela falando exatamente isso, mas que cai muito bem para a realidade do que é o descanso, tá? Então, essa frase não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, mas foi muito bem criada e colocada para uma teledramaturgia, tá? E são as formas, né, que a gente vai buscando, as explicações que a gente vai buscando para organizar o nosso aprendizado, né? Exatamente. Então, E a gente tem uma riqueza muito grande. Basta a gente saber de onde está vindo, né? E saber o que a gente ouve, saber se aquilo é real ou não. Mas a gente tem uma riqueza de informação em todos os sentidos. Todos os sentidos, em todos os canais de comunicação, a gente tem informações maravilhosas.
Um dia no estudo de sexta-feira, eu estava lendo, sempre faço uma leitura inicial, e na época eu estava lendo Cartas e Crônicas, do Irmão X. E aí, numa das partes, falando justamente sobre a TV. Então, assim, a espiritualidade, né, induzindo um dos espíritos lá da esfera superior a fazer alguns programas, né, de televisão, que era numa época bem antiga, quando estava começando a televisão. Então, tipo assim, apoiando para poder fazer uns programas, né, para trazer justamente esse ensinamento nos programas. E aí ficou todo mundo meio desconfortável, não quiseram fazer, e veio uma programação de outras coisas nada produtivas. Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande, basta a gente saber o que houve, né, e o que houve, de onde que vem. Posso continuar? Pode. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto, que pune o povo inteiro por falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim o Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz a vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal, não façais uns aos outros o que não quereis vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o mundo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que se não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Nossa, eu vou repetir essa última parte. Já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. E aí eu recoloco algo que eu falei lá atrás. Será que naquela época, se Deus se apresentasse como esse Deus amoroso e quer ser amado, será que ele teria entendido? Será que as pessoas teriam entendido? Os hebreus saíram do Egito depois de 400 anos de escravidão. E olha a maravilha de Deus. Pega esse povo, manda o povo pelo deserto. E aí começa a lamentação, a lamúria, porque era 3 dias de deserto, né? E o que protegia uma coluna de fogo. E aí leva eles para uma água extremamente amarga, que aí passou a se chamar Águas de Mara. A água de Mara, bebe a água, não tinha como beber, que era puro fel, muito amarga. O que Deus manda Moisés fazer? Jogar um pedacinho de pau lá que a água ia ficar doce. E aí tinha água para todo mundo beber. Mas enquanto isso, todo mundo reclamando, porque era 3 dias de deserto. E a comida, maná caído do céu. E olha lá. E aí, vai descobrir as águas de Mara,
são águas medicinais, extremamente medicinais, e o minério, tudo que tem lá naquela água, faz com que a água fosse tão amarga. Olha que Deus misericordioso. E isso a gente consegue entender séculos e séculos depois. Naquele momento não entenderiam que o Deus que estava naquele, que aquela água amarga ali era o que ia curar, né? E Deus não traz as coisas para curar só o que a gente tem no corpo. Deus traz a cura da alma. Então, será que se logo de cara... E se a gente olhar as coisas pequenas, né? O que a gente acha que é pequeno, se a gente olhar uma descriçãozinha pequena, uma coisa básica, a gente consegue ver a misericórdia de Deus. E justamente esse Deus que quer ser amado. Justamente esse Deus que quer ser próximo. Justamente esse Deus que quer intimidade. E aí, nos mínimos detalhes, Deus faz. Nos mínimos, nos menorzinhos detalhes, Deus mostra seu amor. Mas a gente não consegue entender, né? Porque a gente faz um Pai Nosso do mais falso, do mais hipócrita do mundo. Que seja feita a sua vontade, mas que a sua coincida com a minha. Né? E quando não é feita a vontade de acordo com o que a gente deseja, a gente se revolta. E aí, não teriam compreendido o Deus na sua verdadeira grandeza naquela época, se ele se apresentasse como um Deus amoroso, como Deus amoroso que ele realmente é. Então, o Deus que Jesus traz já não é mais o Deus de Moisés, né? Aquele que precisa mandar 10 pragas para que seu povo saia de um lugar onde estava preso há 400 anos. E já não é mais um Deus que faz a justiça, né? E aí, naquelas épocas lá atrás, pagavam-se por gerações e gerações. Então, o que eu fazia, minha geração e outras tantas gerações iam fazendo e ia pagando preço pelo que eu paguei, pelo que eu fiz. Hoje não. E aí, hoje em dia, a gente escuta muita pergunta: por que Deus permitiu? Deus não permite. Deus não permite. Né? Ele é amoroso que nos dá o livre-arbítrio, a gente pode plantar, mas ele é justo que a gente colhe. Né? E hoje a gente colhe. A gente paga por a gente responde, né? Então a gente é regido por uma lei divina que ela não falha jamais. Não falha nunca. E a gente tem que responder pelas nossas ações. Mas ele é tão amoroso que mesmo a gente respondendo pelas nossas ações, ele coloca à nossa volta o auxílio necessário para que a gente possa responder por aquilo ali, mas tendo o amparo necessário, o amor necessário, o cuidado necessário, para que a gente consiga. E para que um dia, aí vai demorar, gente, eu sei que vai demorar, mas um dia a gente alcança o reino de Deus. Era só isso que eu queria comentar. Alguém mais quer comentar? Eu acho que, de uma certa forma, a doutrina espírita traz um alívio para a gente, né? Quando tira essa imagem daquele Deus cruel, aquele Deus que condena todo o erro, que pune todo o erro que a gente comete, né? Porque já imaginou se a gente vê Deus como esse ser superior que condena e que pune todos os erros da gente, a gente erra tanto, meu Deus, a gente não ia sair do castigo, né? Então, assim, aí a doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela traz essa imagem desse Deus que é amoroso, que é bom, que nos dá novas oportunidades, né? E até mesmo nos trabalhos de desobsessão, por exemplo, a gente ia ver muito, não só, né, no meio dos encarnados também a gente vê isso, mas a gente ainda tem muito essa concepção desse Deus que é punitivo, né? Que é vingativo, que ele está ali, não, eu não mereço, porque eu já fiz muita coisa errada. Então a gente já tem a ideia, já dentro da gente, que a gente ainda não conseguiu ainda limpar essa ideia que está na nossa memória ancestral, né? Desse Deus punitivo, né? Então eu penso assim, que quando a gente conseguir, a gente, eu digo, enquanto humanidade, limpar essa memória desse Deus punitivo que a gente tem, a gente possa enxergar o mundo e a humanidade de forma diferente,
né? Porque aí a gente vê oportunidade no lugar de castigo e punição. Se pedir paciência, o que Deus vai dar? Situações para você desenvolver a paciência. Eu queria paciência em si, né? Mas tudo bem. Vamos aceitar as oportunidades mesmo. Acho que dá tempo de ler mais uma, né? 52? Dá. 22. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e das ninharias humanas. Olha que sensacional, gente. O caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. E é fato, né? É o que a gente lê, o que a gente, né, o que a gente crê, o que acredita. E aí, às vezes, uma falta de uma leitura mais aprofundada, né, do próprio Novo Testamento, de tudo que Jesus trouxe, tudo que Jesus deixou, né? Não vai dar tempo de ler 25, não, vai. O que vocês acham? Tô lendo já, 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante de Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente, e contrista dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Quer comentar, Lu? Então, eu fico pensando assim, uma vez uma pessoa me falou uma coisa e me chamou a atenção. Às vezes a gente olha, né, vê que, mas o Deus de Moisés era um Deus tirano, né, que a gente tinha que temer. Mas será que naquela época teria outra forma de lidar com aquele povo se não fosse essa, né? Porque aquele povo estava preparado para receber esse Deus amoroso? Ainda hoje, no nosso tempo agora, quantas pessoas ainda têm necessidade de doutrinas que impõem que é proibido isso, isso e aquilo? Por quê? Porque ainda tem dificuldade de lidar com o livre-arbítrio, né? Por exemplo, a doutrina espírita, ela não proíbe nada. Mas aí a gente olha assim, tem gente que não consegue ficar na doutrina espírita,
Porque não tem essa condição ainda, tem necessidade de ter normas rígidas, né? Porque não dá conta de lidar com com a liberdade, vamos dizer assim, né? Com a liberdade das escolhas. Então, eu vejo isso uma forma assim interessante. É uma coisa que foi necessária no contexto de evolução da humanidade, né? Hoje, a gente já tem condição de compreender esse Deus de forma diferente, né? Nós, não sei se nós estivemos lá na época de Moisés, né? Mas já imaginou se lá na época de Moisés, que era olho por olho e dente por dente, então se você me feria, eu ia lá e feria novamente. Como que ficava a autoridade, o respeito desse Deus amoroso, quando o ser humano ainda era tão violento, tão agressivo e tão pensava só em si mesmo, né? Tão egoísta. Será que conseguiriam entender esse Deus naquela época, né? Mas aí vem Jesus um tempo depois para falar desse Deus. E quantos ainda não entenderam? Já faz 2000 anos e a gente ainda está aqui engateando ainda para compreender essa amorosidade desse Deus, né? Mas aí, se a gente parar para pensar, ele já mostrava essa morosidade mesmo sendo, né? Mesmo sendo tão tirano como era naquela época. Porque aí vamos pensar, porque para mim, isso aí vai de cada um, isso é particularmente meu. Eu acho que as 10 pragas do Egito um dos exemplos, assim, onde Deus mostra tanto a sua tirania quanto o seu amor, né? Liberte o meu povo. Não vai libertar, não? Então, beleza. Sangue no Rio Nilo. Vou libertar. Não liberto mais. Não vai libertar, não? As rãs. Não vai libertar, não? Piolho. Então, foi colocando foi colocando dificuldades, até que não entenderam o que Deus queria, e faz o quê? A morte dos primogênitos, que foi a parte mais dolorosa. Que é doloroso de ler, né? É doloroso de ver a produção que fazem, e aí vem a parte mais dolorosa. Então, assim, ele foi amoroso nos seus mínimos detalhes, porque o que é uma rã? Rã, tudo bem que tinha muitas, né? Mas, né? Então, assim, Deus sempre foi muito amoroso. E aí, essa colocação que você fez, que muita gente não aguenta né, ficar na doutrina espírita, mas é porque o espiritismo ele não deixa brecha para que eu coloque a culpa no outro. A responsabilidade ela é sempre nossa. Sempre nossa. Tudo que tem na nossa vida, a responsabilidade ela é sempre nossa. Então não existe a brecha para eu jogar a culpa no outro, porque ainda que o outro me faça algo, eu já tinha feito com aquele outro. Né? E mesmo que eu não tinha feito com aquele outro, a nossa postura é não devolver daquela mesma forma. Então, a doutrina espírita, ela tira qualquer justificativa que a gente tem e jogar no outro. E aí tem uma frase que eu ouvi que eu nunca me esqueço, eu repito ela sempre que eu posso, que eu ouvi. Sempre que tem uma dificuldade, obrigado, tá pago. É fácil, quando a gente está passando pelo processo de dificuldade, a gente agradecer pela dificuldade, porque é uma oportunidade que a gente tem de reparar aquilo que a gente fez em algum momento? De jeito nenhum. Então, como diz Raul, a doutrina, o espiritismo não é para quem quer, né? É para quem aguenta. Que a gente possa aguentar. E não dá mais tempo de nenhuma sílaba, nenhuma letrinha sequer. Nós paramos no item 26, tá? 26 é o que a gente vai ler na próxima semana. Alguém faz a prece final para nós? Ninguém? Eu faço. Então tá, por favor. Então vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pela vida, pelo estudo, que nós possamos vibrar
emitir eflúvios de amor e paz por aqueles que estão em conflitos, dificuldades, pensamentos suicidas, orar pelos presídios, pelos hospitais, pelos manicômios, enfim, por aqueles que estão precisando de um pensamento de esperança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que assim seja. Que assim seja, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero ver vocês na próxima quinta-feira. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Noite. Para quem não jantou. Agora já está na hora da ceia, né?